Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kelakian-Fakuri e hoje eu vou te perguntar: Jesus é seu Senhor? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Todo mundo gosta do versículo João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É ótimo a gente saber que a gente tem um Salvador, né? Que Jesus veio então para nos salvar e só Ele podia fazer isso. Ninguém mais. A gente, por mais que a gente quisesse, a gente não poderia, né? A gente não conseguiria. Só que para ser salvo, a gente não tem só que crer que Jesus foi o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador. Mas a gente também tem que crer e agir de acordo como se Ele fosse o nosso Senhor. Ele deve ser o seu Senhor. Mas o que é ser um senhor? Bom, vamos lembrar o que é ser um senhor de engenho. O senhor de engenho eram os donos da fazenda que eram donos de tudo, né? Eles eram donos da fazenda e donos dos escravos, ou seja, os escravos estavam lá para obedecer tudo o que eles mandassem. E é assim que a gente precisa ser com Jesus. O ótimo é que Jesus deve ser o nosso Senhor, mas Ele só quer o nosso bem. Ele sempre buscou o nosso bem, né, em primeiro lugar. Então, é muito bom ser escravo de alguém que só quer o teu bem. Mas a gente deve obedecer Jesus. Isso faz parte também da sua salvação. Só que a nossa cultura atual, que é bem mimadinha, né? Nós somos bastante mimados, eu já falei várias vezes sobre isso. A gente tá querendo então agora escolher no que a gente vai crer. Então, nisso eu creio, naquilo não, né? É uma teologia agora que você pode escolher, né? Como se fosse o supermercado. Eu quero isso aqui eu não quero. E não é assim. Só que essa verdade de que Jesus deve ser também o seu Senhor e não só o seu Salvador, é uma verdade que as pessoas parecem que estão com muita dificuldade de entender, né? O versículo João 3,16 ficou muito famoso, mas a gente consegue perceber claramente que tem gente que não lê a Bíblia. Então a pessoa lê o João 3,16, mas não quer descer um pouco e ver o que está um pouco mais para baixo, né? Se você olhar lá em João 3, 19 e 20, diz o seguinte: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiam a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Bom, quem era essa luz? Quem foi essa luz? Quem é essa luz? É Jesus. Então, as pessoas, elas escolhem, muitas vezes, viver na escuridão, né? Porque elas não querem ficar perto da luz e essa luz mostrar o que elas estão fazendo de errado. Romanos 8,6 diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Aqui, Paulo está falando de duas coisas diferentes, né? Uma é sobre a sua vida aqui na Terra, que daí ele fala então que quem tiver a mente controlada, né, pelas coisas de Deus vai ter paz. E a outra coisa que ele está falando é referente à nossa vida eterna, né? A tua vida depois que você morrer. Que então você, tendo a tua mente controlada pelas coisas de Deus, você vai ter vida eterna. Então é importante a gente saber que Jesus deve ser nosso Senhor, não só para que a gente tenha vida eterna, mas para que a gente tenha uma vida em paz aqui na Terra. Né? Não é só para o futuro, né, um pouco mais distante, mas é também para a tua vida aqui na Terra. Você não vai ter paz se você não estiver fazendo as coisas que Deus te pede para fazer. A gente também deixa de desfrutar, né, das coisas que Deus tem para a nossa vida quando a gente não está fazendo o que Ele pede. Né? Em João 10,10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, o ladrão é o diabo. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quer dizer, Jesus veio para que a gente tenha vida, não só viver, mas é uma vida em abundância. Mas o que seria essa vida em abundância? Bom, de uma coisa a gente tem certeza, né? Que infelizmente o mundo jaz no maligno.
João 16,33 diz: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui, né, a gente pode concluir que a vida em abundância é uma vida de paz. E o que é uma vida de paz? É uma vida que, por piores que estejam as coisas, você sabe que você pode confiar em Deus. Eu me lembro de uma história, né, que é o seguinte, eu me lembro que na época dos cheques, que agora ninguém mais faz cheques, mas até existe, mas quase ninguém usa. Eu lembro que toda vez que alguém me ligava para falar que um cheque voltou, eu tinha certeza que era um dos dois problemas. Ou eu não fiz uma assinatura muito de acordo com o que estava a assinatura do banco, ou era porque eu não tinha colocado o cheque nominal àquela pessoa. Então, eu sabia que eu não tinha dado um cheque sem fundo, que daí é um problema sério. Um cheque sem fundo é um problema seríssimo, é um crime, é uma coisa que realmente é uma dor de cabeça muito grande. Mas então, eu teria uma certa dor de cabeça com aqueles cheques que a assinatura não estava batendo, ou que eu não coloquei nominal, porque daí tinha que pegar o cheque, e daí tinha que fazer a assinatura certa, né? Tinha que rasgar aquele, fazer a assinatura certa, dar de novo para a pessoa. Era um problema, mas não era um problema tão grande quanto o problema de você ter dado um cheque sem fundo. E a vida com Deus é mais ou menos isso, né? Quer dizer, você vai ter uns probleminhas, tipo uns cheques que voltam por falta de uma assinatura de acordo com a do banco. Mas você tem a tranquilidade, aquela paz de saber que existe fundo naquele cheque, que você não cometeu um crime, né? Que poderia ser muito pior. E a vida com Deus é isso, a gente pode ter essa paz de que, apesar de algumas coisas darem errado, de algumas coisas não estarem de acordo com o que a gente quer, a gente está em paz porque a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida. 1 João 2, de 3 a 6, diz o seguinte: Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com um Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. A gente tem que saber que, assim como a gente não deixa uma criança pequenininha colocar o dedo na tomada porque ela vai tomar um choque, Deus também não quer que a gente faça determinadas coisas, não porque Ele quer ser um chato e quer destruir com a nossa diversão, mas porque Ele é o nosso Criador e Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, se Ele está pedindo para não fazer, é porque é o que é melhor para nós. E só fazendo o que é melhor para nós é que a gente vai ter uma vida, né, de paz, de prosperidade. Em Jeremias 29:11 diz: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não a desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para enviar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Fiquem com Deus.